Olá pessoal, eu vou te dizer uma coisa, assim como todo mundo, eu também tenho medo do fim do mundo. Há mais ou menos uns 3 dias, eu postei aqui no meu canal um vídeo que fala sobre o fim do mundo agora no dia 28. Esse boato está correndo aí entre os internautas que entre o dia 22 e o dia 28 o mundo vai acabar. E teve um comentário de uma colega nossa inscrita, a Raquel. Ela colocou o seguinte: Carlos, eu tenho até dormido pouco pensando nessa possibilidade, se isso é verdade ou mentira. E naquela ocasião eu também respondi a Raquel: olha Raquel, de fato, até ontem eu também tive até um frio na barriga pensando nessa ideia, mas que a gente tem que torcer para que isso seja apenas um boato. E, na verdade, quando eu respondia isso para Raquel, e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para você, viu, Raquel? Que eu também estava falando para você, falando para Raquel, mas também estava falando para mim mesmo. Aqui no meu canal, vocês também poderão ver um outro vídeo que eu falo sobre os meus medos, mas teve um medo que eu não coloquei lá, que eu acabei esquecendo, que era um medo que eu tinha até um tempo atrás, que era o medo de uma guerra nuclear. Eu ainda tenho, mas aí se somou a outros medos, como cometa, essas coisas. Ou seja, sempre aquele medo do apocalipse. Todo mundo já ouviu falar nessa expressão Apocalipse, que inclusive é o título do último livro da Bíblia, que foi escrito por João, que fala justamente do fim do mundo segundo a Bíblia Sagrada. E lá na Bíblia está escrito que vai haver grande tribulação, toque de trombetas, os salvos vão ser arrebatados e os que estão mortos vão ressuscitar. Então, uma série de coisas terríveis que está lá no Apocalipse. No entanto, no mundo moderno, outras coisas foram associadas ao Apocalipse. Achei um artigo interessante, embora pequeno. Ele pergunta o seguinte: por que as pessoas têm uma verdadeira obsessão por essa ideia de fim do mundo? É um artigo que é traduzido, mas que eu achei interessante, embora o resultado final, o resumo do artigo, deixou um tanto a desejar. Eu vou deixar aqui o link do artigo para vocês aqui na descrição. Pegando o gancho desse artigo que faz essa pergunta, por que as pessoas têm tanto medo dessa história de fim de mundo? A gente começar pela minha axiologia, eu diria o seguinte: a primeira coisa, a primeira hipótese, e essa talvez seja a mais correta, é que todos nós temos medo da morte. O fim do mundo, ou o fim da humanidade, de certa forma, implica na extinção total, na morte de todos na face da Terra. Mesmo nessa ideia de morte, e aqui entra um pouco dessa minha axiologia, as pessoas, de certa forma, pensam o seguinte: bom, mesmo se eu morrer, vai ter alguém rezando por mim, eu serei venerado, aliás, serei lembrado pelas pessoas que me amam. Então, há uma espécie, digamos, de continuidade a partir do outro. E também existem aquelas pessoas que pensam o seguinte: eu terei uma eternidade a partir das minhas obras. Quem não acredita em religião, eu escrevi um livro, ou então se eu não fiz nada, mas meus filhos vão lembrar de mim. Numa extinção total, nem você, nem os filhos, nem os netos, tataranetos vão estar mais aqui. Embora bastante resumido, esse artigo termina com a seguinte conclusão: as pessoas têm muito medo, ou então obsessão pelo fim do mundo, porque está dentro das pessoas essa ansiedade coletiva, porque nós vivemos constantes medos na sociedade que nós vivemos. A gente abre o jornal, é guerra, é assassinato, é insegurança, são especialistas que estão dizendo que o efeito estufa vai acabar, é o clima mudando, sem contar essas ameaças de guerra atômica. Os Estados Unidos têm bomba atômica, a Rússia tem bomba atômica, a China tem, a Coreia do Norte, lá pequenininha, tem bomba atômica e de vez em quando fica ameaçando apertar o botão. Isso tudo somado à religião, ao cristianismo, que prega mesmo que o mundo vai ter um final lá apocalíptico. E o interessante nisso tudo é que as possibilidades de um fim do mundo são diversas. Vão desde uma guerra nuclear, como uma mudança climática, até um cometa que agora dizem que vai bater em nós no dia 28. Não esquecendo ainda o apocalipse zumbi, que inclusive eu coloquei um vídeo aqui, convido você a assistir, onde se fala que vai haver uma espécie de vírus, onde as pessoas vão se transformar em zumbi e vão começar a comer umas às outras. E qual a saída para tudo isso? Eu realmente não sei. Se é que tem uma saída a essa altura, eu acho que talvez estejamos condenados à extinção. Mas e na prática, Carlos, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Eis aí uma pergunta
pergunta dificílima, mas eu acho que a gente poderia tentar fazer coisas pequenas que aparentemente não mudam nada. Por exemplo, a gente está aqui batendo um papo sobre esses temas, ou você está com teus colegas, com tuas amigas e conversando e refletindo e tentar agir, inclusive politicamente, porque os nossos deputados e senadores, né, ganhando uma nota às nossas custas. Então a gente pode tentar, nas pequenas coisas, mudar no nosso cotidiano. Pelo menos eu acho que é um primeiro passo. Como todo mundo, eu também tenho medo do fim do mundo. Mas eu quero crer, eu quero ter fé que a coisa é apenas boato e que isso não vai acontecer. É isso aí, pessoal. Eu queria aproveitar e renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá aí um like, uma curtida. Com certeza você vai estar ajudando esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.